E aí, beleza? O anime começa com o nosso protagonista Ao colocando sua produção numa carroça, mas seu amigo Testa chega e nosso prota fala que ele tinha melhorado suas habilidades agrícolas. E Testa fala que ele tinha melhorado suas habilidades de pesca também. E ele é muito bom na pesca, os peixes vêm pra cima dele e ele os pica que nem papel. Testa assim fala que ele deve ser um fazendeiro muito bom, mas ele responde falando que é tudo graças à benção do impulso crescimento. E Testa fala que tem inveja dele por ele ter uma benção. Assim, Ao libera uma nova evolução chamada Amante da Natureza. Com isso, o pão dele tinha subido muito e Testa fala que aquilo era muito exagero. Então Ao lembra que tem que entregar sua produção no mercado da capital. No caminho para o mercado, Ao está comendo uma cenoura, até que ele vê um dragão está atacando um grupo de aventureiros. Com isso, ele pega sua cenoura e prepara e lança com o dragão, e adivinha, o dragão acaba explodindo. Assim, a cenoura volta para Ao intacta, a famosa cenoura bumerangue. Os aventureiros ficam assustados com o que tinha acontecido. Ao assim vai para a cidade, e os aventureiros veem que alguém tinha deixado um rastro de carroça. Assim, Ao chegou na cidade, onde ele tinha acabado de salvar uma garota de um sequestro. Assim, a garota pergunta seu nome, mas ele não fala. Ao então entrega sua mercadoria. A hora que ele estava indo embora, uns guardas o barram no portão, e assim aquela garota aparece e apresenta falando que é a princesa da capital real de Meiji. E ele fica assustado em saber que ela era uma princesa. O que um mero fazendeiro poderia fazer para uma princesa? Ela pergunta qual era o seu nome e assim ele finalmente fala. Ela fala que ele pediu um favor para ele. E ela pergunta se ele queria servir a família real. Ao fica assustado, mas ele assim pensa em recusar, mas fica com medo de ser decapitado. Ele agradece a oportunidade, mas fala que seria muita responsabilidade para um agricultor e recusa. Assim, Ao tenta dar no pé, mas a princesa o segura. Assim, a princesa oferece para ele meio que um suborno, oferecendo um grande campo. Ela fala que o sequestrador que ele tinha derrotado tinha um status médio. Ao pergunta qual era o status da média, a princesa se explica como funciona os ranks, falando que uma pessoa normal tem 50 pontos. E assim ela fala dos outros ranks. A princesa então pede para ele mostrar seu status, só que ele lembra de seus pontos e assim não mostra para ela. Os aventureiros chegam na cidade e falam que alguém tinha explodido um dragão. A princesa então começa a pensar nas coisas que os aventureiros tinham falado, e assim ela vai perguntar para Ao, mas ele já deu no pé. Um guarda chega perto da princesa e fala que ela deve retornar ao palácio. Já no palácio, uma pessoa está falando que muitos monstros estão se aproximando do rei. A princesa então fica preocupada e um dos soldados fala que parecia ter uma segunda onda vindo de Almonte. O rei fala que aquilo era impossível, porque o rei demônio Macbeth deveria ter sido morto por um herói. E o rei fala que eles fizeram um pacto de paz com os demônios. Cecil fala que ele achava que aquilo seria a vingança dos demônios. Ao chega em casa e quebra a maçaneta de sua porta. Assim ele entra para dentro de casa para relaxar. De repente, seu amigo Testa bate na porta falando que tinha os monstros por perto. E Ao só está preocupado com a sua colheita de amanhã. Ele então sai de casa correndo, preocupado com a plantação. E Testa fala que ele e os aldeões iam ficar numa caverna fora da vila. Ao chega na sua plantação e vê que nada tinha sido destruído. Ele vê uma multidão de monstros passando e vê que aqueles monstros estavam indo para a capital. Ele assim fala que apenas o agricultor fala que não poderia fazer nada. Mas aí ele pensa o que aconteceria se os monstros destruíssem a capital. A sua logística de produtos ia parar e consequentemente seus produtos iam tudo estragar. Assim o rei e a princesa estão sendo escoltados pelos soldados. E Cecil é quem está mostrando o caminho. Mas ele tinha levado eles para um caminho sem passagem. E um dos soldados fala para eles voltarem. E assim Cecil se revela e ataca o rei e também ataca os soldados. E ainda fala que eles são patéticos. E ele então revela sua verdadeira forma, onde umas asas aparecem. E Cecil é um demônio chamado Romeu Van Dead. E ele já sai atacando outro soldado com sua magia. Romeu fala que um país pode ser uma grande utilidade para ele. Ele assim usa sua forma e fica igualzinho ao rei e fala que pode governar o país inteiro. Romeu lança uma bola de energia no rei e na princesa, mas o rei usa uma magia e ele assim cria um escudo. Ele consegue protegê-los por um tempo, mas o demônio aumenta seu poder. E a princesa também tem de usar um escudo, mas no final o escudo se quebra. O demônio então ataca eles e uns soldados entram na frente, mas o prota aparece com uma enxada e consegue parar o ataque do demônio. Ao ataca o demônio e assim basicamente derrota um pouco seu exército. O demônio pergunta quem era ele e Ao fala que é apenas um agricultor. O demônio ataca pelas costas, mas Ao segura a espada com a mão. Romeu absorve uns monstros para ficar mais poderoso e ele pergunta para Ao se ele achava que poderia derrotá-lo. A princesa fala para ele fugir. Assim o demônio o ataca, mas ele dá apenas um socão e a batalha acaba. E os outros monstros acabam fugindo. Já no palácio, a princesa está agradecendo Ao por ter salvado eles. E ele fala que não precisava agradecer. Já o rei fala que tem uma sugestão para ele. E Ao já fala que está com um mau pressentimento. O rei pergunta se ele está disposto a servir o país. A princesa fala que era para ele aceitar o grande campo que eles queriam presentear em troca de poder se registrar na guilda. Assim eles aceitam o acordo. Mas quando ele vai ver o terreno, Ao fica bravo porque é apenas um terreno baldio. Já na cidade ele fica muito empolgado porque lá tinha de tudo. Já na guilda dos aventureiros, eles entram lá dentro e o líder da guilda já dá as boas-vindas para eles. E o líder assim o leva para a recepcionista que se chama Helena. E ela dá as boas-vindas para ele. Mas a barriga de Ao começa a roncar e Ao come tudo e diz que está cheio. Helena pergunta por que decidiu ser aventureiro. E ele fala que tinha recebido terra de uma certa pessoa com a condição de virar um aventureiro. Os aventureiros falam que ele deve ser a pessoa que derrotou o dragão. E as pessoas do dragão começam a olhar e falam que só jogou um vegetal. E assim os aventureiros se apresentam. Helena fala como ele vai começar no rank baixo, ele pode acertar missões difíceis. Assim, Helena dá para ele sua primeira missão, que é coletar 10 talas de Milk Grass que são usadas em poções de recuperação. Helena também dá para Ao um manto que amplifica um pouco seu poder de defesa. Ao então põe o manto e Helena faz uma cara. E ela fala que quando olha para ele se sente nostálgico e outra coisa que eu suspeito que é. Assim, Ao e a princesa saem da guilda. Ela vai embora e fala que vai vê-lo novamente. Ao então vai para sua primeira missão como aventureiro, consegue os talos de Milk Grass, mas de repente ele encontra uma escama no chão e comenta que não era para ter nenhum monstro de escamas naquela floresta. Ao começa a ler papel e lá ele acaba
acaba vendo que os orcs têm um grande instinto de acasalamento. Assim, uma orc fêmea chegou pro de Al e começou a se esfregar nele, e ele começou a gritar muito. Pela sorte do Al, um aventureiro chega no orc e finaliza ele. O aventureiro Jake chega em Al e pergunta se ele está bem. Ele responde que não é tudo duro. Os campos que ele tinha encontrado, e Jake fala que é de um monstro não identificado. Assim, eles vendo que o sol vai se pôr, resolvem voltar para a cidade, mas de repente fica tudo escuro e assim parece o dragão negro. Do nada, Helena acorda assustada. Já no dia seguinte, uma senhora pergunta para Helena se ela estava bem. Ela fala que perdeu a memória novamente. A senhora fala para ele no médico. Assim, Al chega e fala que quer fazer uma denúncia, e Helena fala para ver o mestre da guilda. Assim, Al e os aventureiros falam para o mestre da guilda que tinham visto o dragão negro na floresta, e que o dragão tinha um poder de ataque muito elevado. E do nada, Helena deita sobre a mesa. Al interpolida a escama que ele tinha encontrado e fala que aquela provavelmente era a escama do dragão. E Helena, vendo aquilo, tem uma lembrança, onde aparentemente há criança correndo e as crianças foi pego por um dragão. Assim, Helena acaba desmaiando. Al pergunta para a senhora se Helena estava bem, e ela fala que é a mãe adotiva de Helena. E ela fala que Helena não tem lembrança do seu passado. A senhora fala que há 15 anos atrás ela e seu marido encontraram a Helena na beira do rio. Al então fala que também quer fazer alguma coisa. A senhora assim entrega para ele umas poções de recuperação. Al então sai da guilda e dá de cara com o carteiro que fala que tem uma carta para ele. Aquela carta de sua mãe, e acaba assustando. O carteiro assim se apresenta como Rex. Al vai para a biblioteca tentar descobrir mais coisas, e ele começa a pensar como se o lugar fosse atacado não sobraria nada. Al resolve pegar arquivos mais antigos, mas a bibliotecária fala que não teria acesso. E ela fala que só pessoas basicamente de alto nível poderiam ver aquelas coisas. Até a princesa chegar, assim a princesa pergunta se ela permitiria a Al ter acesso àqueles papéis sob sua autoridade. A mulher fica toda assustada. Assim os dois adentram mais a biblioteca. Eles assim encontram um livro com mais informações, onde fala que a aldeia do Ronon foi exterminada e no final concluíram que as escamas poderiam pertencer ao dragão. E Al comenta que aquelas informações estavam guardadas para não causar desordem na população. Assim, Al fala que vai ser para investigar amanhã, e a princesa fala que vai junto. Dia seguinte, os dois chegam no local onde a cidade que tinha lá estava destruída, e de repente Al ouve uma voz na sua cabeça que está chamando ele. Assim, ele vai lá, e num túmulo tem um fantasma de uma criança, e a princesa está perdida e perguntando para Al se ele gosta de falar sozinho. Al pergunta para ela se ela não conseguia vê-lo, e ela responde que não. O fantasma se apresenta como Rai, e finalizamos com Helena olhando para a janela.